Paz do Senhor Jesus, meus queridos. Mais uma vez é um prazer levar essa breve mensagem de parte de Deus para enriquecer a tua vida. Hoje quero falar dos ides, que está registrado no Evangelho segundo São Marcos. Todas as vezes que Jesus disse ide, coisas tremendas, extraordinárias aconteceram. A primeira vez que Jesus disse ide está registrado no capítulo 6, versículo 38 do Evangelho de São Marcos. Ao que ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E, tendo-se informado, responderam: 5 pães e 2 peixes. Você vai se lembrar muito bem desse milagre, a primeira multiplicação dos peixes. Este milagre é registrado nos 4, se encontra registrado nos 4 evangelhos. E cada evangelista dá detalhes assim que nos chama a atenção. Por exemplo, Mateus fala do lugar que era deserto e da hora que era avançada. Já João fala do rapaz do moço que tinha os pães e os peixes. Em Marcos eu vejo esse detalhe que Jesus disse: ide e vê. E eles foram e viram que era certa a informação. Então, que coisa extraordinária. Jesus procurou assegurar de que a informação que chegava a ele se era correta. Isso nos dá um ensinamento, nos deixa um ensinamento, que nós devemos sempre procurar averiguar se a informação que está chegando é correta. Olha, Jesus não tinha motivo para desconfiar daqueles que estavam trazendo a informação, eram seus discípulos. Mas mesmo assim, ele procurou averiguar se era correta. Porque às vezes, a tendência humana, às vezes, é aumentar ou às vezes omitir. Assim que algo extraordinário que o Senhor está nos ensinando. E de ver, saber se realmente foi assim, foi daquela maneira que está chegando as informações aos nossos ouvidos. Segundo ide, que registra São Marcos, está no capítulo 11, versículo 2. E disse-lhe: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que nela entrardes, encontrareis preso um jumentinho, em que ainda ninguém montou. Desprende-o e trazei-o. Que algo extraordinário nos está ensinando esse segundo ide de Marcos. Jesus disse: ide à aldeia. Não era qualquer aldeia, é aquela que estava de frente, aquela que está ali. Ele mostrou o lugar, sinalou o lugar, qual era que os discípulos tinham que ir. E logo disse: e quando entrares, você vai encontrar um jumento. Não é os que estão soltos, não, é aquele que está preso, aquele jumentinho que está preso.
Aí Jesus segue dando detalhes. A aldeia de frente e o jumentinho que está preso. Não era qualquer aldeia, então, nem qualquer jumentinho. Era o que estava preso. E que ainda ninguém tinha montado outro detalhe. Ou seja, encontramos 3 detalhes. Ou seja, o que nos ensina esse de tão extraordinário? É que nós devemos atender para os detalhes da palavra de Deus. O que Deus está nos falando, aprenda para os detalhes. Pega-se aos detalhes, não passa ligeira, assim, de forma ligeira, ou por cima, não. Veja os detalhes. Os detalhes faz ou fazem a diferença. A diferença. O terceiro item está no capítulo 14 e o versículo 13, que diz assim: enviou, pois, 2 dos seus discípulos e disse-lhe: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem levando um cântaro de água. Seguiu. Outra vez mais, o Senhor acrescenta detalhes. E nesse detalhe é muito importante, porque ele estava mostrando a quem seguir. Vai aparecer um homem levando um cântaro de água. Esse que tem um cântaro com água, a esse você tem que seguir. Não é o que não tem cântaro. Cântaro com água fala de graça, fala de palavra, fala de amor, fala de perdão, fala de compreensão, fala de misericórdia. Água é a palavra que nos levanta, que nos anima, que nos fortalece. A esse tenéis que seguir. Há muitos que só têm um cântaro vazio, sem água. Não é esse que temos que seguir. Vamos seguindo. O quarto ide de Jesus nos fala também de algo extraordinário. E está em Marcos capítulo 16, versículo 7. Porém, disse, ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. O que existe de extraordinário é que nesse momento que Jesus está convocando todos os seus discípulos para uma grande reunião, aonde lhe daria as últimas diretrizes. Ele não, dá o nome de Pedro, diretamente Pedro. Vocês desculpem o nosso vídeo, que às vezes sai um pouco de espanhol. Ele disse, diga a Pedro. Diga a Pedro. Por que diga a Pedro? Por que diga a Pedro? Sim, porque Pedro foi aquele que negou Jesus por 3 vezes. Pedro estava com sentimento de culpa. E talvez Pedro estivesse pensando, talvez. E Jesus sabia, quem sabe, que Pedro estivesse pensando dessa maneira. Não sou digno de estar nessa reunião. Aí o convite foi direto para Pedro.
Pedro, se vivera em nosso tempo, desculpa a expressão, em algum ministério e tivesse falhado com seu líder, seu pastor, seu presidente, Pedro estava queimado. Essa é a palavra. Essa palavra nós temos escutado na boca de muita gente, dizendo assim, ele está queimado, ou vamos queimar. É a famosa fogueira da Inquisição, da Santa Inquisição moderna. Sabe o que é queimar? É não dar mais oportunidade, ele não vai ter mais oportunidade para nada. E tratam de fechar as portas de tudo que eles puderem. Vão fazer de tudo para fechar a porta para que esse que está queimado não tenha mais oportunidade. Mas Pedro tinha um pastor, que é o nosso pastor, que é o teu pastor, que não queima ninguém, que estende a mão com misericórdia. E disse, fala para Pedro. Pedro tem que estar nesta convenção. Pedro tem que estar nesta reunião. Nesta reunião, Pedro tem que estar participando. Então, algo extraordinário aconteceu aí. Que nos ensina hoje, irmãos, que nos deixa uma lição extraordinária de amor e de compreensão. Quinto item. Esse é o que mais é pregado em todos os tempos. Marcos capítulo 16, versículo 15. E lhes disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A missão da igreja não é fazer política. A missão da igreja é orientar os membros realmente no concernente às ideologias. Sim, as ideologias que ferem a palavra de Deus. Mas fazer política, não. A igreja foi chamada ou instituída para pregar o evangelho a toda criatura. É essa a missão da igreja. Pregar o evangelho a todos, a toda criatura. Não fazer acepção de pessoas. Se tem dinheiro ou não tem dinheiro. Gozam do mesmo privilégio dentro da igreja de Jesus Cristo. Meu querido, que Deus nos abençoe. Ora por nós. Nos encontramos em outro vídeo.